E aí galera, o vídeo de hoje vai ser sobre cadeias carbônicas. Tá muito interessante. Se liga aí. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix. É isso aí galera, beleza? Vamos falar então sobre as cadeias carbônicas, né? Um assunto de extrema importância para a gente poder se aprofundar em química orgânica, legal? Para a gente começar a falar sobre isso, vamos começar a falar sobre o carbono de novo. Na aula anterior foi a aula que eu falei basicamente sobre ele, né? Sobre a história, a estrutura, como ele é encontrado e tudo mais. E hoje a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, né? Falar um pouco mais da estrutura dele, das capacidades dele de formar ligações, o que é grande importância, né? De grande relevância para a química orgânica. Só lembrando então que o carbono é o elemento da química orgânica essencial à vida. Ele está presente em diversos materiais, nos seres vivos e tudo mais. E além do carbono, na química orgânica nós estudamos a associação dele com outros elementos, como oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, enxofre, fósforo e muitos outros. Esses elementos na química orgânica são chamados de heteroátomos, tá? Quando ele participa de uma cadeia juntamente com o carbono. Esses heteroátomos são fundamentais, né, para a formação de novos compostos, mas o nosso foco hoje basicamente vai ser as cadeias carbônicas. E o carbono ele tem duas propriedades que são importantíssimas, né, para que ele possa formar essas cadeias, que é a capacidade de formar quatro ligações, ou seja, ele é tetravalente, né, e ele, como eu já falei, forma cadeias por causa dessa capacidade de formar quatro ligações. Isso é muito importante, beleza? Ele também pode ser classificado de acordo com o tipo de ligação que une ele ao restante da cadeia. Né? Se vai ser ligações simples, nós chamamos essas ligações de ligações sigma. Tá? Então, quando ele faz ligações simples com outros carbonos, nós temos ligações sigma. Quando ele faz ligações duplas ou triplas, nós chamamos essa de ligações pi. Tá? E aí essas ligações já vão ter uma outra formatação, tá certo? Também ele se classifica levando em consideração a quantidade de outros carbonos ligados a ele. Né? A questão do carbono primário, terciário, secundário, quaternário, assim vai. O que é um carbono primário? É um carbono ligado a um único átomo de carbono. Um carbono secundário ligado a dois átomos de carbono. E o carbono terciário ligado a três átomos de carbono. O carbono quaternário ligado a quatro átomos de carbono. Então isso aí é muito simples da gente entender, certo? Para a gente mergulhar mais nisso, eu trouxe um exemplo aqui. Essa molécula chama-se 2,2,3 trimetilpentano, é um alcano, né? E aqui nós vamos ver, ó, ele é um típico elemento onde possui os quatro tipos de carbonos, né? De carbonos primário, secundário, terciário e quaternário. Então aqui, ó, temos um carbono primário, certo? Carbono que está ligado somente ao outro carbono e as outras ligações são com hidrogênio. Esse outro carbono, esse verde aqui, já é um carbono secundário, está ligado a dois carbonos, ó, e a dois hidrogênios, então um carbono secundário. Aqui no vermelho, carbono terciário, né? Por quê? Porque está ligado a três carbonos, é esse, o azul aqui e o verde, beleza? E a outra ligação, né, que são formando a quarta ligação com o hidrogênio. E o azul, que é o carbono quaternário, está ligado a outros quatro carbonos aqui, ó, todos os carbonos que estão ao redor dele. Então aqui é uma molécula típica que traz os quatro tipos de ligações que o carbono faz, beleza? Ele também pode apresentar uma assimetria. O que é uma assimetria? Né? É quando nós temos diferentes ligantes, né, no carbono. Aqui nós temos essa estrutura muito interessante, né, que traz essa característica. E esse carbono é chamado de, além de ser chamado de carbono assimétrico, também é chamado de quiral, né, e ele apresenta atividade óptica. Então aqui nós temos um grupo grande, essa carbonila, né, com essa hidroxila, e aqui um hidrogênio, uma hidroxila e uma metila. Né? Então são quatro grupos diferentes entre si. E o que torna esse carbono o carbono assimétrico. Né? Não tem simetria entre as estruturas que estão dispostas ao redor dele. Se no lugar dessa hidroxila fosse um outro composto igual a esse aqui, aí sim ele seria um carbono simétrico. Mas como isso não está acontecendo, então ele é um carbono
assimétrico, tá certo? Como nós podemos representar o carbono? Bom, existem algumas formas de fazermos isso, certo? Ela pode ser por meio da fórmula molecular, pode ser por meio da fórmula estrutural, pode ser da fórmula de traços. O que é a fórmula molecular? A fórmula molecular, ela traz somente os elementos e a quantidade de elementos presentes no componente, no composto, certo? Já a fórmula, mas ela, no caso da fórmula molecular, ela só traz a quantidade e o tipo de elemento que participa, mas ela não diz como que estão dispostos esses elementos na camada. Já a fórmula estrutural, ela faz isso, né? Ela mostra onde que estão os carbonos, né? E onde que estão os outros elementos, como o oxigênio, por exemplo. Aqui, ó, eu tenho um éter, então essa fórmula é igualzinha a essa outra, C4H10O. Só que a diferença é que então, na fórmula molecular a gente não sabe como que está distribuído esses elementos. Na fórmula estrutural não, nós podemos ver, ó, que no caso dessa terceira molécula, o oxigênio está bem no meio, certo, da cadeia. E enquanto nessa outra o oxigênio já está mais na ponta. Então aqui na fórmula estrutural nós podemos ver a disposição dos elementos, o que não é possível ver na fórmula molecular. Tá certo? E a fórmula de traços, ela serve somente para exemplificar, para facilitar o trabalho. Imagina só você ter uma cadeia longa, onde você vai ter que escrever várias vezes carbono, hidrogênio, aquele monte de hidrogênio na molécula, vai dar um trabalhão, vai gastar muita tinta de caneta, vai gastar seu lápis, sua lapiseira toda nisso e você não vai fazer um negócio bem bacana, entendeu? Vai ficar muito trabalhoso. Então, para facilitar isso, foi feito o que? A fórmula de traços. O que significa isso? Que cada traço está mostrando as ligações entre os carbonos. E cada ponta aqui vai simbolizar um carbono. E os vértices também. Então aqui nós temos um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Igualzinho aqui, C4H8. Lembrando que se só tem esses traços, quer dizer o quê? Que só tem carbono e hidrogênio, tá certo? Se tiver outros elementos aqui, como o oxigênio, o elemento vai aparecer, tá certo? Mas se tiver só carbono e hidrogênio, vai aparecer só o traço. Então aqui outro carbono, outro aqui na ligação, carbono terciário, né? Mais um. Então onde tiver esses vértices e nas pontas também nós temos carbono, tá certo? Como aqui na ponta só tem um carbono, então quer dizer que é um carbono ligado a outro carbono, carbono primário, né? E ele vai estar ligado ainda com outros 3 hidrogênios, tá certo? Aqui nas fórmulas cíclicas também nós vamos ver isso aí. Então cada vértice do ciclo representa um carbono, tá certo? Lembrando que o carbono vai fazer apenas 4 ligações, não esqueçam disso, jamais, tá certo? Então vamos lá, entrar no assunto mesmo das cadeias, que é o tema principal desse vídeo. Então o que é uma cadeia? É uma forma, uma forma de unir os elementos de carbono, né? E é essa capacidade de formar essas cadeias longas que trazem compostos diversos, inclusive a nossa estrutura física, molecular, né? Tudo que existe, a maioria das substâncias possuem cadeias enormes. Então isso se dá por essa capacidade do carbono fazer essas ligações enormes, beleza? O que é de grande importância para a nossa sobrevivência. Isso vai acontecer juntamente com outros elementos, como foi dito antes. Então, uma cadeia carbônica é o conjunto dos átomos de carbono e dos heteroátomos que participam dessa molécula. Então, não é só o carbono, mas os heteroátomos também. Nesse caso, como eu falei no slide anterior, nós podemos ver o quê? Que esses carbonos vão estar sendo representados aqui, ó, né? Por essa estrutura, lembra? Então, formam cadeias longas, cadeias grandes, né? Cíclicas também, e sempre representados, né? Como a gente vai fazer uma cadeia longa, a gente não vai ficar escrevendo, tá vendo o trabalhão que vai dar de você botar carbono, hidrogênio, a gente faz um traço, ó, faz traços que facilita, e sempre vai estar identificado, né, pelos vértices que existem na figura, tá certo? Outra maneira da gente simplificar, da gente demonstrar essas cadeias por meio de índices, né? Então, ao invés de eu escrever, né, uma cadeia, escrever os traços também, eu posso fazer dessa seguinte forma. Eu posso representar assim, ó, C2H5 é a mesma coisa de CH3, CH2,
entendeu? E isso aqui também serve para quê? Para a gente diminuir a quantidade da estrutura da cadeia, desde que eu não deixe de fora os heteroátomos, como eu fiz aqui com oxigênio. Apesar de fazer C2H5, que significa a mesma coisa de CH3 e CH2, mas deixei o oxigênio aqui, ó. Não coloquei ele nessa abreviação, vamos dizer assim, tá certo? Beleza? E então, como nós vamos distribuir as cadeias, né? Como que elas estão organizadas? A cadeia carbônica pode ser organizada, né, de 3 formas basicamente. Ela pode ser aberta ou acíclica, pode ser fechada ou cíclica, e ela pode ser mista, que é uma mistura de cadeia aberta mais cadeia fechada. O que são as cadeias abertas ou cíclicas? São aquelas cadeias que apresentam pelo menos 2 extremidades, né, no ciclo da cadeia. Então ela tem um começo e tem um fim, tá certo? Um começo e um fim. Isso é uma cadeia aberta. Ela pode ser linear, mas ela pode também apresentar ramificação. O que são ramificações? São aquelas saídas da linearidade, tá certo? E quando sai da linearidade, então aquilo é uma ramificação. No caso aqui são as mesmas moléculas de cima, agora apresentam, né, um traço saindo delas, ou seja, uma carbonila ou uma metila, ou um grupo de carbono ou de qualquer outro elemento que saiu dela, né, para aumentar a sua capacidade, né, de formar outras ligações. Então aí eu já tenho uma ramificação, beleza? Ela pode ser também organizada de acordo com o tipo de ligação entre os átomos, né? Que ela pode ser uma cadeia saturada ou uma cadeia insaturada. O que é uma cadeia saturada? Ela só tem carbono e hidrogênio, então ela está saturada de quê? Saturada de hidrogênio, tá certo? Tem muito hidrogênio nela. Então, quando tem muito hidrogênio nela, nós podemos dizer que ela está cheia, ela está saturada de hidrogênio. Quando nós temos um composto, uma molécula que tem uma ligação dupla ou uma ligação tripla, o que isso vai acontecer? O que acontece é que o carbono vai deixar de fazer ligação com o hidrogênio para fazer essa ligação dupla com outro carbono, ou uma ligação tripla com outro carbono, ou com outro elemento. E isso faz com que ela perca a capacidade de saturação. Então ela vai ter menos hidrogênio. Se vai ter menos hidrogênio, vai estar menos saturada. Então, por isso é uma cadeia insaturada. Então, é bem simples. Se não tiver nenhuma ligação simples, aliás, se não tiver nenhuma ligação dupla ou tripla, é uma cadeia saturada. Se tiver uma dupla ou uma tripla, que seja, ou mais, já é uma ligação, uma cadeia, né, insaturada. Beleza? Então, isso é importantíssimo, não esqueçam disso. Outra coisa com relação à natureza dos átomos que compõem a cadeia. Essa cadeia, de acordo com a quantidade de átomos que tiver, o tipo de átomo que tiver, ela pode ser homogênea, né? O que é uma cadeia homogênea? São aquelas que só apresentam átomos de carbono e hidrogênio. Nesse caso aqui, ó, essa cadeia tem essa hidroxila aqui na ponta, nessa ramificação. Só que ele não está no meio da cadeia, ela saiu, né, da cadeia de uma forma ramificada. Então, isso aqui já não transforma ela numa cadeia heterogênea, tá certo? Ela continua sendo uma cadeia homogênea, beleza? Já a cadeia heterogênea é aquela onde o heteroátomo, né, no caso aqui o nitrogênio, ela está no meio da cadeia, ela faz parte da cadeia. Então isso transforma esse composto num composto, né, numa cadeia heterogênea. A mesma coisa aqui com o oxigênio, ela faz parte da cadeia, tá certo? Vamos voltar aqui. Agora, cadeia fechada ou cíclica. Qual é o tipo de cadeia fechada ou cíclica? Cadeia fechada ou cíclica é aquela que não apresenta um começo e um final, não apresenta extremidades, entendeu? Ou seja, ela é um ciclo, ela é fechada, ela não tem começo nem fim, tá certo? Então, nesse caso, elas vão formar um ciclo, vai ser fechada, basicamente isso, fechada, tá certo? E elas podem apresentar algumas peculiaridades, elas podem ser aromáticas ou não aromáticas, né? E o que acontece? A gente vai falar primeiro das cadeias não aromáticas ou alicíclicas. Elas são cadeias que podem ser homogêneas, ou seja, só tem carbono e hidrogênio, tá? E elas são saturadas. Por quê? Porque elas não têm nenhum tipo de ligação dupla, tá certo? Então, cadeia homogênea é saturada. Elas também podem ser homogêneas, tá vendo? Só tem carbono e hidrogênio, mas elas têm a presença de duplas ligações. Então, nesse caso, ela é homogênea insaturada, beleza? Ela pode também apresentar
heteroátomos. Nesse caso, ela já não é mais uma cadeia homogênea. Então ela é uma cadeia heterogênea por causa desses elementos que constituem, tá certo? Mas como não tem ligações duplas, elas são cadeias heterogêneas saturadas, beleza? Outra coisa também, nesse caso aqui, agora nós temos uma cadeia que tem heteroátomo e tem ligações duplas, então elas são cadeias heterogêneas e são cadeias insaturadas também, tá certo? Vamos lá. Vamos falar agora dos aromáticos, né? E quando a gente fala de aromático, a gente está falando de quê? Aquelas substâncias que possuem aroma, né? Aromático já fala que possui cheiro, né? Então, por muito tempo, muitos químicos estudaram muito sobre isso, né? Até que um dia um cientista, né, um químico chamado Auguste Kekulé, trabalhou, né, depois de pesquisar muito sobre o benzeno que é o elemento base, né, dos aromáticos, né? Ele tanto pensar nisso, né, pesquisar, meditar sobre esse assunto, ele finalmente chegou a uma conclusão, né? Diz a história de que ele estava sentado de frente para sua lareira e diz, né, que ele pegou no sono e que caiu, né, de cara no chão. E nessa queda ele viu aquelas estrelinhas. Sabe o desenho animado que a gente vê as estrelinhas, né, circulando na cabeça dos desenhos quando batem a cabeça? Então, foi mais ou menos isso. Só que o que ele viu não foi estrelinha. Ele viu esse símbolo aqui, ó. É um símbolo alquímico, tá? Vocês sabem que os químicos descendem dos alquimistas, né? Então, esse símbolo é um símbolo alquimista antigo, né? Onde a cobra morde o próprio rabo. Ela fica girando, né, mordendo o próprio rabo, procurando morder o próprio rabo. E foi então que ele teve a ideia, né, da ressonância. E o que é ressonância? É quando os elétrons, né, das ligações alternadas duplas ficam circulando, né, dentro desse ciclo hexano, né, dessa substância, desse anel, né, aromático. Por isso que as duplas são alternadas. Deixa eu ampliar a imagem aqui para a gente ter um entendimento melhor disso aqui. Então, o que acontece na ressonância? Então, nós temos os anéis aromáticos, né? E esses anéis, vocês podem ver que eles têm as duplas alternadas. Aqui tem dupla, aqui não tem, aqui tem, aqui não tem. Então, o que acontece? Essas duplas ficam mudando de posição. Aqui tá aqui, vem para cá, aqui tá aqui, vem para cá, aqui tá aqui, vem para cá. E a mesma coisa acontece, né? Depois que eles mudam de posição, eles continuam mudando. E isso numa velocidade muito rápida. Então, a melhor forma de representar essa mudança, né, dessa posição dessas duplas ligações é por meio desse círculo, né? Onde está mostrando que os elétrons estão girando, estão circulando, igualzinho a cobra mordendo o próprio rabo, né? Dentro dessa substância, né? Dentro do benzeno, no caso aqui, nesse caso. Beleza? Deu para entender aí? Vamos voltar cá. Então, o que acontece? A partir daí, né, desenvolveu-se muito a ideia em torno dos aromáticos, né, para o funcionamento deles. E hoje tem-se vários tipos de compostos aromáticos, né? E todos eles apresentam essa mesma característica, tá? Duplas ligações alternadas, tá certo? Duplas alternadas, não importa o tamanho dele, desde que seja dessa forma. Um dos mais famosos é o tolueno, né? Muito utilizado, né, na indústria e tudo mais. E uma reação muito famosa dele é quando ele reage, né, ele é adicionado nitro nele, né? Chamamos essa reação de nitração, para formar uma substância chamada trinitrotolueno. Por que trinitrotolueno? Porque são 3 nitros, ó, 3 nitros no tolueno. Tolueno é esse cara aqui do meio e 3 nitros. Mais conhecido como TNT, também chamado de dinamite, né? Quando perguntam pra gente se a gente sabe fazer bomba, a gente sabe, cara, tá aqui, ó. Pega um tolueno e nitra ele, né, com ácido nítrico e tudo mais, utiliza uma temperatura adequada, ácido sulfúrico também para fazer todo o complexo ali, e aí você alcança isso aí, tá certo? Mas não é para fazer isso em casa não, tá bom? Então, galera, ainda podem ser, né, voltando ainda para a questão dos aromáticos, né, eles podem ser polinucleares ou que a polinuclear que possui vários núcleos, né, e podem ser mononucleares, né? As polinucleares, elas têm vários núcleos e quando eles são próximos uns dos outros, eles compartilham
os mesmos carbonos, então nós chamamos isso de polinucleares condensadas, tá certo? Quando nós temos esses carbonos aqui, quando os anéis aromáticos são bem colados, bem próximos uns dos outros. E aí nós temos eles compartilhados. E eles podem ter também a forma isolada. O que é o polinuclear isolado? É quando nós não compartilhamos, eles não compartilham os átomos da mesma cadeia, então eles estão isolados. Essa cadeia está para cá e essa outra está para cá. Então isso aí, essa diferença, essa distância, né, bem bacana entre um e o outro, forma essa cadeia polinuclear isolada, tá certo? Deixa eu voltar aqui que agora a gente vai falar então das cadeias mistas. O que é uma cadeia mista, né? Como eu falei, é uma cadeia que possui tanto cadeia fechada quanto cadeia aberta, tá? Então ela pode apresentar tamanhos enormes, elas são as mais comuns, né, que nós observamos hoje. A maioria dos compostos hoje, dos fármacos inclusive, né, são cadeias mistas, né, que a gente utiliza de grande importância no estudo da química orgânica, no estudo da farmacologia, da medicina. Então elas são de grande importância. Aqui eu trouxe a adrenalina, ó, muito famosa, né, que os esportistas nós precisamos, né, para dar aquele boom na nossa energia. A cafeína, que praticamente todo mundo toma todo dia no café. A fluoxetina, que faz parte de um componente, né, de um fármaco muito utilizado em antidepressivos, né, muito famoso. E também o ácido acetilsalicílico, vulgo AS, que muita gente conhece, né, que é bem bacana aí para tirar a febre das crianças, né, que é aquele bem docinho AS infantil e tal, beleza? Ele tem essa estrutura, tá certo? Uma cadeia mista. Hoje nós temos aqui um anel aromático e as cadeias carbônicas, né, com oxigênio, né, no caso aqui são cadeias heterogêneas, né, participando da ligação. Beleza? Aqui também, ó, eu trouxe 3 fórmulas bem interessantes para o contexto que nós vivemos hoje com a situação do coronavírus, né? Um é a azitromicina, o outro é a hidroxicloroquina e o outro é a ivermectina, que são os remédios, né, que apesar de não ter ainda um tratamento adequado, né, formalizado para isso, né, nós temos esses que são utilizados hoje no tratamento do coronavírus, né, que está muita polêmica e tudo mais, mas não entrando na polêmica, mas eu trouxe aí para a gente dar uma olhada, que isso aí é bem interessante a gente conhecer, ver como é uma estrutura grande, né, cheia de ramificações e cadeias fechadas. Isso aqui, ó, é um ciclo, tá? Também representado de uma forma diferente, na forma de cadeira, certo? E aqui, anel aromático e tudo mais, vocês podem ver que tem ramificações e também heteroátomos, né, no meio da cadeia. Então isso aí é bem bacana, tá certo? A gente conhecer, tá certo? Bom, agora de uma forma mais prática, vamos revisar aqui. Como que eu posso classificar uma cadeia carbônica? Eu posso fazer o seguinte: primeiro, definir se a cadeia é alifática ou acíclica, né, que quer dizer aberta, ou cíclica, ou seja, primeira coisa, ver se ela é aberta ou é fechada, tá certo? Então, ou ela é aberta ou é fechada, pronto. Segundo, preciso definir se a cadeia é saturada ou insaturada, ou seja, se ela tem ligações simples ou ligações duplas. Então, isso aí é muito fácil de ver também. Terceiro, definir se a cadeia é homogênea, só tem carbono e hidrogênio, ou ela é heterogênea, que possui heteroátomos na cadeia, beleza? Quarto, definir se a cadeia é normal ou ramificada. Normal, né, não apresenta, no caso aqui, ó, ela é uma linear, né, só tem um comprimento e tal, e ramificação se sair daquela linha, tá certo? E também, por quinto, definir se a cadeia é mononuclear, né, possui um núcleo só, ou polinuclear, no caso dos aromáticos e tudo mais, tá certo? E se ela for polinuclear, se ela é condensada, lembrando, condensada compartilha os mesmos carbonos, ou isolada, tá certo? Não compartilha os mesmos carbonos da cadeia. Aqui eu trouxe alguns exercícios para a gente se divertir, tá certo? Aqui a gente vai fazer essa classificação de cadeias carbônicas. Essa aqui, ela é aberta ou é fechada? Fechada. Ela é saturada ou insaturada? Então ela é saturada, só tem ligações simples. O que mais? Homogênea, só tem carbono e hidrogênio. E ela é normal, tá? Não tem ramificação, não tem nada saindo dela, beleza? A mesma coisa. A gente pode ver que basicamente é a mesma coisa que isso. A única diferença aqui, ó, ela é fechada, ela é insaturada, porque ela possui a presença essas ligações duplas, tá certo?
mas ela continua sendo homogênea e continua sendo normal. Aqui é a mesma coisa, ó, fechada, saturada, heterogênea, porque agora nós temos um heteroátomo aqui, ó, um nitrogênio, e normal, não tem ramificação, beleza? Aqui, todas aqui são abertas, né? Ou alifáticas, ou então o que acontece aqui? Ela é alifática, saturada, ou seja, só tem ligações simples, homogênea, só tem carbono e hidrogênio, e normal, não tem ramificação. A mesma coisa acontece aqui, alifática, insaturada, porque tem uma dupla ligação, ó, homogênea também, porque as ligações só tem carbono e hidrogênio, e normal, não tem ramificação. Aqui, ó, alifática, saturada ou insaturada? Saturada, né? Só tem ligações simples. Ela agora é heterogênea, porque tem esse oxigênio aqui no meio da cadeia, participativo da cadeia, e não tem ramificação, então ela é normal. Já a nossa última aqui, alifática, saturada, porque não tem ligações duplas, homogênea, só carbono e hidrogênio, mas agora tem uma ramificação, então ela é ramificada. Aromática, mononuclear, pronto, só isso, tá certo? Aqui aromática, polinuclear, porque é mais de um núcleo, e como eles são juntos, então ela é condensada, tá certo? E a nossa última aqui, ela é aromática, polinuclear, mas agora como os núcleos são separados, elas são isoladas, beleza? Mais exercícios para vocês se divertirem aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Deu um trabalhão para fazer, mas assim, é bem satisfatório para mim fazer isso para vocês. Tem exercícios de vestibulares, então dá um pause no vídeo, vai respondendo o exercício, tá muito fácil de fazer, tá bem bacana, tá certo? São questões que eu tiro do Enem, que eu pesquiso, né, que são úteis para você, que vai fazer a prova do PSC, do CIS, do Enem, do vestibular da sua cidade, seja onde for. Então são questões assim, extremamente importantes, tá certo? Em breve já estarei postando novos vídeos de Química Orgânica, já tem conteúdo aí que já estou organizando, tem bastante coisa, com bastante estudo e pesquisa para fazer tudo direitinho, sem deixar nada faltar para você, tá certo? Fazer tudo bem bacana mesmo, para que seja um produto de boa qualidade, tá certo? Agora é uma questão de você estudar, tá certo? Estudar, se dedica, se aprova aí, que eu vou ficar muito feliz de saber seu resultado, tá bom? Qualquer dúvida, comenta aí, tá? Deixa seus comentários. Te agradeço por ter ficado até aqui. E vamos lá, cara. Fica aí nos estudos e manda ver, beleza? Até a próxima. Um abraço.